Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 14/2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos ônibus do transporte público coletivo. Perdão. Não, é que ninguém me falou. Não, é que eu não fui avisado. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 20/2020. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de itens e serviços sanitizantes por parte de estabelecimentos públicos e privados, nos termos que especifica. Autoria: vereadores Abner de Madureira, Patrícia Juliane e Dr. Rodrigo Salomão. Só reforçando, antes da fala do vereador Rodrigo, já no início do debate desse projeto, o projeto que o vereador Paulinho tinha começado a ler é o projeto do vereador Juarez, que trata sobre o transporte coletivo da cidade. O projeto foi retirado da pauta da ordem do dia, né? Será colocado aí em outra oportunidade. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Gostaria de explicar o motivo de todos nós, para todos nós, porque estamos apresentando esse projeto e desde já pedir o apoio dos nobres pares. Estamos vivendo um momento de pandemia, algo jamais vivido por qualquer um de nós e que ninguém tem a fórmula mágica ou a receita do bolo a seguir. Assim, estão sendo propostas diversas iniciativas de diferentes pastas do Executivo e nós, do Legislativo, não podemos nos furtar a nossa obrigação. Todo esse cenário demanda que diversas abordagens e frentes de trabalho sejam tomadas de formas concomitantes. E eu sempre digo aqui que governar é fazer escolhas e nesse momento a gente tem que olhar, se a gente realmente quer fazer a diferença, a gente tem que olhar para quem é mais vulnerável. E não é só vulnerável financeiramente, mas também na área de saúde. O projeto que normatiza que estabelecimentos públicos ou privados que envolvam atendimento presencial ao público deverão disponibilizar gratuitamente e em posição de fácil visualização, preferencialmente na entrada do local, álcool em gel 70%, para a higienização das mãos, além de criar condições específicas para instituições financeiras ou bancárias, supermercados e congêneres. Ainda dispõe que estabelecimentos que disponham de acessórios de auxílio ao usuário e ao consumidor, como cestinhas, carrinhos e similares, sejam higienizados após o seu uso. E mais, estabelece também a obrigatoriedade do uso de máscaras facial para acesso de qualquer ambiente coletivo aberto ao público, tanto para os clientes ou visitantes, como para os atendentes. Então, às vezes, vem algumas que todo mundo vai ter, a gente está delimitando a obrigatoriedade de uso de máscara somente em ambientes fechados e coletivos. Daí muitas pessoas perguntam, mas doutor, às vezes tem gente que não tem condições de comprar máscara, Patrícia, mas hoje existem várias formas de fazer essa máscara de forma caseira, e a gente vê até uma máscara que eu vi bem interessante, onde se pega um papel toalha, ensinando a fazer na internet, passa um elástico, e aquilo também serve como barreira para a gente impedir aí a transmissão do Covid-19. O descumprimento do disposto nessa lei como sanção e aplicabilidade dos artigos 110 a 122 do Código de Infrações Sanitárias e Penalidades, do Código Estadual, Lei número 10.083, dia 23 de setembro de 1998. Na verdade,
esse projeto, desde que a gente idealizou ele, a gente não quer que tenha aí um caráter punitivo. É mais uma orientação para que a nossa cidade possa planejar o próximo passo. Ou seja, a nossa lei municipal está juridicamente baseada na lei estadual e será revogada quando for declarada cessada a pandemia do coronavírus pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, essa não é uma lei permanente, ela valerá somente enquanto durar aí esse período de pandemia. Ainda de acordo com a OMS e o Ministério da Saúde, as máscaras, ainda que caseiras, ou seja, de pano, quando seguidas as orientações de sua forma de confecção, são barreiras mecânicas eficazes na diminuição e disseminação do vírus. E o álcool 70% também, a água e sabão é a melhor forma aí de você fazer essa desinfecção. Mas às vezes na rua a gente não vai ter nos supermercados como está usando o banheiro, a torneira com água e sabão. Então, por isso, o projeto é ir colocando o álcool 70%, que também é uma importante forma aí de desinfecção e consequente proteção da doença. A curto prazo, essa lei visa garantir a segurança da nossa população e dos guerreiros, dos nossos guerreiros, os comerciários, que assim como os profissionais de saúde, estão se arriscando todos os dias para garantir o atendimento e não deixar que nos falte o acesso a alimentos e outros bens tão essenciais para a nossa vida. E apesar de sabermos que a maioria dos comerciantes é muito preocupada com a segurança de seus funcionários, sabe-se que existem casos de abuso e coerção, e muitas pessoas, por necessidade, se sujeitam às condições insalubres de trabalho. Com essa lei, estamos criando segurança jurídica para minimizar, Paulinho, a possibilidade de que esse tipo de abuso do patrão com o funcionário possa ocorrer com os nossos valorosos membros sociais, os nossos comerciários. E aí quero mandar um abraço para o presidente do Sindicato dos Comerciários, Urubatã, que elogiou muito a elaboração do nosso projeto, Patrícia. E a médio prazo, ela visa garantir condições mais seguras para o momento de flexibilização do isolamento social, que está por vir. Nós, representantes do povo, temos o compromisso de tomar medidas imediatas para trazer segurança e saúde ao nosso povo e ter a visão a médio e longo prazo, projetando cenários, preparando as pessoas e os setores para as novas mudanças que estão por vir. Em nossa cidade temos poucos casos de pacientes contaminados, internados e vitimados pelo Covid-19. Isso nos indica um cenário de flexibilização do isolamento social que está próximo a acontecer. Lógico que um passo de cada vez e com muita responsabilidade. Por isso eu peço o apoio dos nobres pares para que a gente aprove esse projeto, para a gente preparar com responsabilidade a nossa cidade para os novos passos que estão por vir. As medidas dispostas nesse projeto de lei são direcionadas na segurança à população de Jacareí, sobre o cenário vivido hoje e na transição para o retorno à vida normal. Sou médico, estou na linha de frente e tenho compromisso juramentado com a saúde das pessoas e entendo que essa medida é complementar e fundamental a todos nós. Pedindo apoio, volto a pedir, meu voto será favorável à aprovação desse projeto. Peçam que todos apoiem esse projeto para a gente proteger a saúde da nossa população, principalmente a saúde dos comerciários que estão lá no supermercado, às vezes no caixa, passando uma compra, Abner. E às vezes já fui em muitos supermercados atendendo a população sem nenhum IPI adequado para trabalhar. Tem coisas que a gente não pode deixar para depois. E peço que todos sejam favoráveis à aprovação do nosso projeto. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero aqui contribuir com esse projeto, né, que é um projeto que realmente a gente tem que debater ele. A respeito do quê? Do ficar proibido o ingresso de pessoa física em qualquer ambiente coletivo, aberto ao público. Bom, perceba o seguinte, com relação ao uso de máscara. Perceba o seguinte, que eu estou aqui nessa casa, né, estou comerciante, tá?
E eu percebo que o projeto, ele é um projeto nobre, realmente. Só que existe um equívoco muito grande dentro desse projeto. Por quê? Perceba o seguinte, que se esse projeto ele fosse para dar máscara gratuitamente para os munícipes ou para as pessoas que fossem frequentar o comércio, eu acredito que sim, seria um projeto perfeito. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu gostaria até mesmo que os autores do projeto pudessem se manifestar. Por que, na época de carnaval, coloca-se camisinha à vontade no posto de saúde e as pessoas podem ir lá pegar quantas unidades de camisinha que ela quiser, de preservativos, e agora, com relação ao momento que nós estamos enfrentando tão difícil, tão dificultoso, a administração não pode colocar máscaras gratuitamente para o munícipe. Então, perceba o seguinte, que nesse momento, certo, poderia sim ter máscara à vontade para os munícipes e, inclusive, também, não só máscaras, como álcool em gel, como também, como já está sendo feito em algumas cidades do Brasil. Então, esse é o meu questionamento. Então, esse projeto também teria que partir de onde? Vir do prefeito esse projeto, juntamente com um decreto do prefeito. Por quê? Porque nós sabemos que o governo do Estado, agora por esses dias, a partir do dia 11, acredito, já vai tomar as devidas providências e colocar o quê? Colocar um decreto de lei para que possa regulamentar essa questão. Bom, então a minha proposta é o quê? Para que deem máscara para a população. Volto a repetir, como é que pode o posto de saúde ter camisinha, preservativo e dar à vontade e não ter máscara? Então isso não cabe, certo? Quero também aqui o quê? Como justificativa, certo? Que o quê? Que nós sabemos que entrou projeto aqui nessa casa e foi retirado do dia de hoje, que era a cobrança de multa para quem não usasse máscara. E, inclusive, a multa de R$ 671. Poxa, gente, espera lá. É maior o valor até do que o governo está disponibilizando na parcela de auxílio às pessoas que estão precisando sair dessa situação, que está faltando comida em casa, que estão preocupadíssimas. Perceba o seguinte também, para as informações aqui, a questão toda desse vírus, que a gente também precisa saber é o quê? Esse vírus, certo? Ele foi fabricado pela China ou não? Eis a questão. Ele foi fabricado pela China? Esse vírus, que você que está acompanhando a sessão de Câmara aqui agora, você, por exemplo, tem essa resposta? Eu não tenho essa resposta. Será que esse vírus foi fabricado pelo país comunista? A questão é o seguinte, a gente sabe que essa resposta realmente não tem, porque as informações elas se chocam. E a população quer? A população quer informação concreta. Então, se ninguém tem a resposta com relação à verdade, o que se sabe até agora sobre o Covid-19? Nós sabemos que o índice de avanço da epidemia aqui no município, ela se encontra em total controle. Então, volto a repetir, o porquê não abrir os comércios? Por que não abrir os comércios e deixar os comerciantes trabalharem com responsabilidade? Da onde que originou esse Covid-19? Eis a pergunta. Líderes do Ocidente estão pressionando o governo comunista para que eles falem, para que eles possam ser transparentes. Da onde veio esse vírus? É uma vergonha que nós estamos vivendo nesse país. Então perceba o seguinte, que é natural que todos nós queremos saber da transparência e da verdade sobre a questão do Covid-19. Então, o que está por trás de tudo isso? Você que está acompanhando essa sessão de Câmara, os nobres vereadores que estão aqui também acompanhando a minha fala,
Eu não sou dono da verdade, não, mas será que existe mesmo um plano de governo comunista para se beneficiar com relação a essa Covid-19? Eis a pergunta. Nós não temos a resposta. O governo comunista disse que esse vírus tinha vindo de um mercado de frutos do mar lá de Wuhan, na China. E aí você vê que as informações, elas se confrontam, porque era um local que vendia alimentos, frutos do mar, mas também vendia morcego, vendia cachorro, vendia animais exóticos. Então tem tanta bagunça nesse meio, e infelizmente o que está acontecendo? Os governadores, juntamente com alguns prefeitos, não estão dando o quê? Informações corretas para os munícipes. Não estão dando segurança para as famílias. Parece que cada um está correndo para um lado. Perceba o seguinte, que em 2018, o governo americano teve lá em janeiro de 2018, lá na China, vendo com relação a esse risco dessa nova pandemia. Então lá atrás, eles já apontavam que tinha risco dessa pandemia atingir os outros países. Aí vem o governo francês também, que eu quero colocar aqui, a respeito do quê? Dizendo que não tem evidência que o vírus tenha saído de um laboratório chinês. Mas ele fala que também não tem evidência que o vírus tenha saído lá do mercado de frutos do mar em Wuhan. Então, gente, sabe, olha, está muito bagunçado esse negócio. 4 bilhões, só para finalizar, senhor presidente, 4 bilhões de máscaras sendo negociada pelo governo chinês. Então, eu acredito o seguinte, que a proposta é o quê? A cidade tem que fornecer máscara para os munícipes, e inclusive álcool em gel. É isso que eu sou favorável. Agora, não adianta querer cercear as famílias num momento tão difícil que as famílias estão enfrentando e ainda ter que comprar máscara. Gente, por favor, espera lá, nós já emendamos aqui as nossas emendas parlamentares, 5 milhões, quase 6 milhões, para quê? Compre máscara, dê para a população. Então vai querer punir mais uma vez a população? Então fica aqui esse meu posicionamento. O projeto continua em discussão. Ilustre presidente da Casa, Abra de Madureira, mesa, nobres vereadores, assessoria e ao munícipe que está ouvindo. Antes de me adentrar nesse projeto apresentado hoje, eu queria informar o vereador Fernando que o projeto número 19, da minha autoria, da questão da obrigatoriedade de usar máscaras descartáveis ou confeccionada, não entrou na ordem do dia. E referente à multa que lá estava na primeira apresentação do projeto, ela foi retirada através de uma emenda que será votada junto com o projeto substitutivo, que não houve tempo hábil para ser avaliado pela comissão dessa Casa de Saúde. Então, por isso que não entrou na ordem do dia. E, de maneira nenhuma, nós estamos aqui para aliciar as pessoas. Nós estamos aqui, e eu fico muito confortável na apresentação do projeto da minha autoria, que não pôde estar aqui na ordem do dia hoje, por conta que nós estamos vendo que a cidade de Jacareí, ela tem uns fatores importantes de se analisar no que se diz respeito à Covid-19. A nossa cidade, ela está, pelas ações do Poder Executivo, pela união das secretarias, pela união também da sociedade jacariense, ela está, de uma certa maneira, controlável. Só que a gente vai entrar em surto a qualquer momento, porque cada reportagem aumenta o número de infectados e aumenta o número de pessoas mortas. Eu ando assustada quando mostra várias cidades do nosso Brasil, já foi comentado até pelo vereador Juarez Araújo, aquele exagero de covas abertas que estão sendo usadas rapidamente. Dobra o número de mortos. Então, a coisa é séria. Se veio da China ou não, nós estamos numa guerra em combate ao coronavírus. E é sério. É um vírus invisível. Então, não é brincadeira. E o que a gente vê a respeito das máscaras? A gente vê o município
depois que morreu muitas pessoas, depois que superlotou os hospitais dos seus leitos, de onde não tem mais onde tirar verba da saúde, aí fala, olha, agora tem obrigação de usar máscara. Então, a propositura do projeto é a prevenção, é a proteção. Querendo ou não, a máscara ela é um equipamento protetivo e, em primeiro lugar, ganha. Em todos os países que têm o coronavírus, que é uma epidemia mundial, fala lavar bem as mãos com sabão. E, em segundo lugar, usar as máscaras. E as nossas higienes, distanciamento social, isolamento social, essas são os indicativos para minimizar a contaminação desse vírus e expandir a tal momento que vai chegar nos lares, que vai usar os leitos dos hospitais. Tem uma fobia muito grande, às vezes, do Facebook, que as pessoas falam, mas cadê o hospital com 60 leitos? Já tem 60 leitos no hospital particulares. Gente, nós estamos assistindo assustadoramente o crescimento de infectados e mortos no nosso país. A cidade de Jacareí, ela está controlável porque ela não é uma cidade turística. Porque a população já está notório que ela não está ficando em casa. Então, por isso que a gente fala a obrigatoriedade de usar a máscara, de lavar as mãos toda hora, porque é para evitar você andar com o vírus e contaminar as pessoas. A respeito do projeto apresentado por 3 nobres vereadores, o que eu tenho para falar? Eu comentei na sessão passada que, após a liberação de um decreto para cultos, os comerciantes pediram porque não pensar em abrir o comércio com toda a segurança possível. Na reunião participou representantes do comércio, de várias casas de lanche, restaurantes, choperia, depósito de material de construção, lojas comerciais, salão de belezas, e pediram que eu oficializasse as intenções dele ao prefeito municipal. Foi feito no dia 27 de março. Eu queria só aqui, foi feito no dia 27 de março, onde foi retratado todas essas situações, regramentos do Ministério da Saúde apresentado no projeto desta casa. E o que eu tenho a dizer quanto a isso? E na sessão passada, eu falei que a gente espera um decreto do prefeito. E a gente, além de a gente fazer toda essa segurança dos estabelecimentos comerciais, que a gente possa ver também a fiscalização, porque já há um relaxamento no supermercado na questão de distanciamento de fila, parece que também não estão levando a sério. Então, fazer fiscalização mais séria e referente ao projeto, eu acho que tem que discutir um pouco maior, porque nós devemos também colocar um pouco da parte da divulgação, conscientização dos pontos comerciais. Porque aonde entrar um cidadão jacariense, ele tem que ser conscientizado do perigo que ele está colocando, a sua vida e a vida dos outros, por não lavar as mãos e não usar uma máscara. A respeito do custeio da máscara, eu tenho a falar o seguinte, até no Ministério da Saúde, no dia 2 de abril, eles colocaram lá como fabricar uma máscara caseira, usando camisetas. Tem todas as instruções de como você higienizar o tecido. O TNT, que é tecido não tecido, também tem lá o estudo do Ministério da Saúde, que pode ser feito, inclusive, dependendo de como você faz, ele pode ser até reutilizado. Então, a gente tem várias maneiras. Eu acho que, de repente, você investir R$2, R$5, que seja, para construir uma máscara que vai proteger você desse vírus e também proteger a vida dos seus membros da casa e de quem está do seu lado no comércio, eu acho que é muito salutar. E aqui fica a minha recomendação, que eu entendo que esse projeto de lei deva ser o decreto que o prefeito deva fazer. Porque daí vem com as restrições, vem com mais coisas que ele tem autonomia e autoridade para realizar no nosso município. O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assiste em casa aí através da TV e da internet. Agora, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de contribuir também com esse projeto, mas gostaria de falar também a respeito de um projeto que eu retirei aqui. Retirei da ordem do dia, ele vai voltar logo mais, se Deus quiser, porque não é uma coisa assim de tanta urgência. Então, acho que a gente tem que discutir nesse momento esses projetos de grande interesse para a população. E isso que a gente está fazendo aqui. Com relação a esse projeto colocado aqui pelos nobres pares, eu entendo que é uma preocupação, claro, de todos nós, da população da cidade, sim, principalmente dos comerciantes, em reabrir os seus comércios com segurança, isso é verdade. Então, existe aqui uma preocupação por parte de todos com relação a defender a vida, a saúde e também a parte econômica também, porque, como eu citei na outra fala minha, como é que os comerciantes vão aí pagar seus aluguéis, seus funcionários, se não tiver o movimento dos seus comércios? Agora, uma coisa que eu percebi aqui é que, quando você impõe responsabilidade para as pessoas terem que comprar os produtos, no caso as máscaras e o álcool em gel, essa semana, por exemplo, eu saí procurando o álcool em gel, eu quase que não achei em lugar nenhum. E quando eu consegui achar esse álcool em gel, eu paguei quase R$16 em um vidrinho de 300 ml. Quase R$16. Foi difícil para encontrar. As máscaras também, elas não fogem muito. Eu vi ontem máscara, pessoa, claro, aproveitando da situação também, vendendo máscara por R$7 cada máscara. Existe máscara também, de graça, claro. Existe maneira de fazer isso com um precinho bem acessível, mas nem todo mundo tem acesso, infelizmente, né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, só para deixar bem claro que não é obrigatoriedade do usuário comprar o álcool gel. Quem tem que fornecer são os bancos, são as grandes redes de supermercado, o comércio em geral. Isso é um gasto, Juarez, para desprotegerem e a gente conseguir voltar logo às atividades. É isso que visa esse projeto. É verdade, é o que eu falei, existe uma preocupação por parte de todos nós, claro, inclusive da população e dos comerciantes, que voltar logo às atividades, é verdade, voltar com segurança. Mas o meu questionamento é que, a partir que a gente impõe isso, que está na lei, dizendo que a lei entra em vigor a partir da sua publicação. Então, se não existe álcool suficiente ainda no mercado para atender essa demanda, como é que nós vamos votar um projeto aqui e aprovar ele, sendo que as pessoas não têm esses itens no mercado? Eu fui num supermercado grande essa semana também aqui de Jacareí, nem álcool e líquido não tem. Então, como é que nós vamos aí obrigar que os comércios tenham e sendo que eles não têm onde comprar para colocar nos seus comércios? Ainda está assim, não está achando, infelizmente, né? Era para ter, mas não tem. Muita gente compra aí de caixa fechada, quando tem, leva e estoca isso e falta para as pessoas, entendeu? E preço caro. Então, uma máscara de R$5 ou R$7, como eu falei, e dependendo da máscara, essa que eu estou usando, por exemplo, tem que trocar a cada 2 horas. Veja bem, eu pago R$7 uma máscara, daqui 2 horas eu tenho que trocar ela, substituir ela. E isso faz falta para comprar o arroz das pessoas. Então, é um projeto que merece uma discussão mais ampla, sem problema, a gente sabe disso. Mas um outro caso também que me chamou a atenção foi uma reportagem que eu assisti ontem e hoje nas mídias aí, com relação a Atibaia, por exemplo. Atibaia, a prefeitura lá implantou um projeto, mas eles estão dando um kit com uma máscara e um vidrinho de álcool em gel. E aí você não obrigaria, neste momento, as pessoas a terem essa despesa. Porque tem muita gente aí que não tem dinheiro nem para comprar nada nesse momento, infelizmente, as diaristas, né, que vive aí, apesar desses incentivos dos governos aí, mas tem dificuldade, fez o cadastro, não passou, precisa refazer de novo, então é um momento de muita dificuldade. Eu gostaria que todos nós, claro, junto aqui, a gente pensasse bastante, presidente, avaliasse bastante esse projeto, sem dúvida é um projeto de grande importância, a gente sabe disso. Nesse momento, muitas pessoas a gente tenta conscientizar que o momento é de restrições, para voltar ao normal tem que voltar com segurança. Esse projeto está indicando esse caminho, mas talvez mereça a gente fazer mais uma discussão mais ampliada, inclusive com a própria população, para ver o que eles acham também. Tá? Fica aí a minha sugestão, ok? Grande abraço a todos e até daqui a pouco de novo. O projeto continua em discussão.
Bom, eu gostaria de fazer a defesa do projeto, da qual também faço parte da autoria, para esclarecer algumas coisas que são muito claras aqui. Para alguns profissionais e para outros não, e para alguns vereadores, outros não. Eu acho que várias questões foram levantadas aqui. Esse projeto ele é de suma importância para todos nós. Quando no tocante ao uso e à utilização de máscaras dentro dos estabelecimentos, para que a gente possa proteger não só a nossa vida, mas a vida do outro. E muitos questionamentos foram levantados aqui, e eu quero dizer que esse projeto não foi elaborado somente por nós três. Foram muitas pessoas que nos procuraram, muitos profissionais de saúde, inclusive, que têm sinalizado a importância dessa Casa Legislativa se prontificar a elaborar um projeto como esse de suma importância. Nós estamos falando, gente, de vidas, que não é o valor do álcool gel ou o valor da máscara. Quanto vale uma vida? Eu fiz um juramento em 1998, quando me formei fisioterapeuta como profissional de saúde, de que eu faria tudo o que eu pudesse, dentro das minhas questões técnicas e profissionais, e do meu empenho pessoal para salvar qualquer vida. E volto a dizer, 1 é infinitamente maior do que 0. Esse 1 pode ser qualquer pessoa do seu lado, qualquer pessoa da sua família. Nós estamos aqui levantando um projeto da qual a gente não tem só a responsabilidade de cuidar e proteger a nossa família. Eu sempre digo isso, as pessoas têm conversado muito com a gente. Nós 13 aqui como vereadores, nós não temos o direito, assim como diversos e milhares de profissionais de saúde, de ficar nas nossas casas defendendo e cuidando somente da nossa família. Nós temos responsabilidades, porque também fizemos um juramento nesta casa de que iríamos honrar a população de Jacareí. Nós fizemos um projeto que não tem caráter nenhum punitivo em ações de fiscalização, de fortalecimento de fiscalização e buscar algum tipo de reconhecimento da população somente pela indicação do projeto. Nós estamos aqui cuidando de vidas. É extremamente necessário, no momento da curva que nós estamos falando, e eu fiquei um tempo conversando com o vereador Fernando, explicando para ele, justificando também essa questão da curva, qual é a eminência, por que é um profissional... Gente, o que é para um profissional de saúde imaginar que ele tem 40 pessoas esperando para ser internado e tem 10 ventiladores e ele tem que escolher quem vai morrer. É isso que nós estamos falando. Faz parte do nosso trabalho, é responsabilidade desta casa. Aproveitar, nós não podemos esperar o tempo inteiro só o prefeito, através de decreto, propor as ações. O prefeito tem sido extremamente sensível, tem proposto vários projetos em relação à vulnerabilidade social, mas, poxa, qual é a nossa responsabilidade? A responsabilidade é atender os profissionais de saúde que nos procuram enquanto vereadores, a entender a população como vem buscando tudo isso, é a nossa responsabilidade. Quando a gente faz isso, e realmente a vereadora Lucimar pontuou, tem muitas formas, sim, da gente ver da aquisição dessa máscara. Tem projetos sociais com doações dessas máscaras. A sociedade civil, nesta pandemia, tem se mostrado solidária. As pessoas estão doando alimento, as pessoas estão doando máscaras, as pessoas estão doando álcool em gel, as pessoas estão doando solidariedade, as pessoas estão doando afeto, as pessoas estão se correlacionando. Nós temos obrigação de entender a necessidade de um projeto como esse, quando a gente salva a vida. Negar um projeto como esse e dizer que a gente está propondo algumas medidas, ainda que seja de ordem financeira, alguma medida que possa trazer algum tipo, nada. O preço de um álcool gel não pode ser maior do que o preço de uma vida. Não pode. E nós temos várias ações, tem várias formas de atacado, tem várias formas de ações. Também não podemos chegar nessa casa e julgar algo que nem aconteceu. Nós estamos primeiro aprovando um projeto, depois, em segundo momento, esse projeto vai ser sancionado. Quem é que me garante que depois de todo esse projeto que a gente possa votar e seja aprovado aqui, o poder público também não possa pensar sobre a disponibilidade, não possa propor outros projetos? Isso não está garantido e nem está negado. Nós não temos direito de julgar o que é o fornecimento e obrigatoriedade das questões. Temos decreto do Estado, temos decreto municipal, nós temos responsabilidade de orientar a população. Esse projeto, ele traz uma regulamentação, não é uma imposição e nem uma obrigatoriedade. Eu defenderei ele com unhas e dentes, porque eu sou profissional de saúde e eu não consigo compreender que as pessoas possam correlacionar algum tipo de importância relevante a este projeto. Queria uma parte, vereador Patrícia, até para responder a pergunta que o vereador Fernando nos fez, de comparar a distribuição de camisinhas com a distribuição de máscaras.
Primeiro, para ficar bem claro que gostaríamos que a população pegasse mais camisinhas nos postos, não só na época de carnaval, porque, para quem conhece da saúde do nosso município, a gente vê um aumento absurdo do número de DSTs, porque as pessoas perderam o valor de família. Gravidez na adolescência é um problema também. E, Fernando, a distribuição de camisinha é um programa federal. Quem manda os preservativos para os postos de saúde é o Ministério da Saúde. Isso não é uma responsabilidade do município. E quanto às máscaras, a gente vê a dificuldade, posso falar, porque lá no Hospital São Francisco eles mudaram os protocolos de atendimento para fornecimento de EPI, porque a gente não encontra para comprar. Então, a orientação ela tem que ser dada com responsabilidade e as pessoas precisam entender, Patrícia, precisam entender, Juarez, que nós não vamos ter nossa vida normal por muito tempo. É um tempo de sacrifício. Nós precisamos equilibrar saúde e economia. O isolamento foi importante, precisamos dar um passo adiante. Mas um passo, Patrícia, com responsabilidade. E esse projeto, Juarez, todo mundo, as pessoas precisam se envolver e entender que cada um vai ter que fazer um pouco de sacrifício da sua parte para a gente minimizar os danos. Vereadora, a senhora permite uma parte? Bom, eu só tenho uma pergunta para fazer, no caso para a senhora e para a base do governo, né? Antes de vocês colocarem esse projeto na casa, vocês fizeram uma indicação para o prefeito para que ele pudesse fornecer máscaras e álcool em gel para a população gratuitamente? Se fizeram, eu gostaria de ver o documento. Essa indicação, Fernando, eu acho que você pode fazer. Na verdade, a gente conhece e a gente vem acompanhando a dificuldade, porque nós estamos fiscalizando as unidades de saúde do nosso município e trabalhando. Eu sou médico, estou na linha de frente. Eu não estou atrás de uma cadeira, eu estou atendendo os pacientes doentes. E conheço a dificuldade que tem os hospitais para estar comprando esses EPIs. Eu acho que assim, vamos trabalhar junto. A gente tem que parar, durante muito tempo o nosso país, ele foi jogado a dois extremos, está cada um remando para um lado. Nós precisamos aprender a remar junto para ser uma sociedade próspera de novo. Ótima sua ideia, se quiser fazer essa indicação, assino junto com você, vai ter o meu apoio. Deixa eu... interromper a fala de vocês. Então, vocês não fizeram, ok? Posso justificar também, contribuir com a minha fala? Eu, como líder do governo e pela responsabilidade que eu tenho de trazer as demandas para vocês e discutir e estar muito presente dentro do Executivo, eu tenho participado de todas as reuniões que são envolvidas desde de caráter social e da saúde, junto com o prefeito e com todos os secretários, para que eu tenha informações relevantes aqui. E consultei também a vigilância sanitária do município, onde todas essas normas, conversamos com o prefeito, conversamos com todo o grupo de secretários que estão na linha de frente da saúde, da educação, da assistência social, do desenvolvimento econômico. Participaram um grupo de profissionais que estão preocupados realmente de como vai ter o andamento do desenvolvimento econômico e da saúde da nossa cidade. Então, isso foi conversado, foi reiterado, a Vigilância Sanitária de Jacareí aprova esta conduta, porque nós estamos falando de, como disse o vereador, uma pandemia que não tem um tempo para acabar. Seria muito fácil a gente falar, olha, acaba o mês que vem ou outro. O que nós estamos propondo é algo que vai mudar a realidade da curva de Jacareí e o próprio retorno depois do comércio, de todas as ações de forma mais responsável. Tá bom? Obrigada. Bom, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Pode ir, Luiz Flávio, que meu comentário não vai ser longo, não. Eu só observo, né, o que está acontecendo. E eu sempre comentei com uma amiga outro dia que o Covid-19 ele não vem com manual de instruções, né? Então a gente vê uma guerra generalizada entre algumas pessoas e outras pessoas. Isso não vai levar a lugar nenhum, né? A gente vê nas redes sociais ataques, direita, esquerda, oposição, base. Temos que parar com isso. Nesse momento de Covid-19, não tem esse negócio de esquerda, direita, situação, oposição. Não é? Enquanto continuar isso, a gente não vai chegar num consenso. É como foi falado agora, a gente tem que se unir para combater isso. Ninguém quer o mal do outro. Eu não quero o mal dos meus pais. Eu não quero o mal dos meus amigos. Como é que
as pessoas que estão no governo querem o mal do seu município, querem o mal do país. Eu não estou conseguindo compreender isso. Então, eu estava lendo uma frase na internet, que até mudei o termo idiota aqui, porque eu acho esse termo muito forte, que fala o seguinte: o problema do mundo hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. E as pessoas menos inteligentes estão cheias de certezas. Então, eu acho que é um momento de união, não é? E não um momento de ficar atacando o vereador. Está todo mundo tentando acertar. Agora, se a gente não se unir, nós não vamos chegar no consenso comum. E como foi falado aqui, é uma coisa que não vai terminar agora, e a gente tem que achar soluções, e não ficar discutindo, né, dentro de uma sociedade que não consegue chegar no objetivo comum, que é frear aí a contaminação das pessoas. Quero, inicialmente aqui, cumprimentar a iniciativa do vereador Abner, do vereador Dr. Rodrigo Salomão, da vereadora Patrícia Giuliani, porque é uma iniciativa que tem como centro a saúde pública, a preocupação com os cidadãos do nosso município. E eu tenho acompanhado bastante a evolução da pandemia, e praticamente o consenso de que a utilização da máscara, ela acaba por minimizar a transmissão do coronavírus. E aqui eu quero fazer um registro. Acompanhei desde o início, e eu me lembro que alguns médicos, no início, diziam que só deveriam usar máscara as pessoas que estavam contaminadas pelo coronavírus. Porque, na verdade, a máscara só fazia sentido para aquelas pessoas não poderem transmitir com maior facilidade o coronavírus. Era isso que a medicina dizia. E agora, desde a semana passada, os médicos mudaram a opinião, dizendo que a máscara também deva ser utilizada por aqueles que não estão contaminados ou acreditam não estar contaminados pelo coronavírus. E eu quero dizer, senhoras e senhores vereadores, que a minha preocupação ela se estende a esse projeto, ela extrapola o conteúdo desse projeto. E quero aqui tratar de um ponto apenas, para que eu possa justificar depois aqui o meu posicionamento. Onde se contamina mais? No transporte público ou no supermercado? Transporte público, eu vejo vários ônibus lotados no dia a dia, porque reduziu-se o número de ônibus e o número de horários, e as pessoas acabam se aglomerando dentro do ônibus. Então é muito claro que a contaminação ela se dá no supermercado, mas igualmente e até em maior velocidade dentro do transporte coletivo urbano. E aqui não tem ainda essa previsão de usar máscara dentro do transporte coletivo. Uma outra questão que eu acho extremamente importante. Vereador. O álcool em gel? Pois não. Só é rápido. Tá. Bom, isso nada impede que semana que vem alguém faça uma emenda, pode fazer uma emenda e emendar no projeto. Mas que fique bem claro, não existe aonde você se contamina mais. Existe o seu hábito. Você pode contaminar aqui do lado. Se você não tiver o hábito de usar máscara, lavar as mãos, você vai estar muito mais suscetível de se contaminar em qualquer lugar. Não, sim, mas eu estou aqui relatando com base no que os epidemiologistas têm dito. E o transporte público, utilizado da forma como está, é um vetor de propagação com muito mais intensidade de que num local onde as pessoas estejam mais separadas. No entanto, o que impõe aos supermercados que estão funcionando uma distância mínima que você deve guardar da pessoa que está à sua frente ou ao seu lado. Então é também um vetor onde você propicia aquela contaminação. Transporte público também, né? E com a queda da economia, diminuiu-se o número de linhas de ônibus, e muitos jacarienses estão expostos a essa possibilidade de vir a contrair o coronavírus. Então, só por aí,
nós temos aqui uma questão que vale a pena a gente pensar nesse projeto, que vale a pena a gente agregar nessa, repito, boa ideia que vocês trouxeram a essa casa. Vou mais além. Álcool em gel, caro, inflacionado. Muitas famílias não têm acesso a álcool em gel. Isso a gente não precisa esconder não, porque é a pura realidade do povo brasileiro, é a pura realidade das pessoas que moram na nossa cidade. É caro. E aí, a própria medicina diz que água e sabão é tão eficaz quanto a utilização do álcool em gel. E aí nós vamos impedir daquele comerciante, que muitas vezes trabalha só ele dentro daquele comércio, daquela pessoa que comercializa o seu bolo, que não tem condição de comprar o álcool em gel, por que não no projeto estabelecermos também essa possibilidade de colocarmos a água e sabão para que a pessoa possa fazer higiene? Igualmente, pode ser agregado a esse projeto. Não é porque não se tem o álcool em gel que a água e sabão não vai ser suficiente. É assim que funciona, né? A medicina tem dito isso. E aí está aqui, ó, no artigo 1º do projeto, que você lê aqui: nos supermercados e congêneres deverá ter um álcool em gel 70%. O mercadinho pode ter água e sabão e vai estar atendendo do mesmo jeito a questão sanitária. Pois não, Rodrigo, fica à vontade. Eu só acho que essa é uma questão mais cara, vai ter que controlar um fluxo de banheiro, vai ter que, não é só água e sabão, vai ter que dispensar o sabão líquido, vai ter que dispensar a toalha de papel, tudo isso daí. Sim, é a possibilidade que você dá para as pessoas. Eu fui num hipermercado essa semana fazer compra para os meus familiares, e lá não estava o álcool gel, estava a água e o sabão. Então é também preciso colocar essa oportunidade no projeto, porque nós vamos estar atendendo as pessoas que não têm condição de disponibilizar o álcool gel, que é caro. O álcool gel é caro. Um potinho assim, ontem, R$15, né? Quanto, Juarez? Potinho assim, né? Então aqui você já pega duas questões que a gente pode ajudar a agregar e fazer uma boa lei. Por quê? Porque eu enxergo que a pandemia não acabará daqui 5, 6, 10 dias. Ela se estenderá por meses. E aí, o próprio governo estadual vai emitir um decreto, no dia 11, que estabelece a volta do comércio e, com esse decreto, orientar uma série de outras questões que não estão aqui contidas nesse projeto, a exemplo dessas duas questões que eu levantei aqui. Então, eu inicialmente, só para concluir, senhor presidente, inicialmente eu quero reconhecer que essa iniciativa é importante, mas acho que nós não podemos perder a oportunidade de fazer uma lei mais completa que possa atender também às outras variantes que surgiram com a crise da pandemia. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, senhor presidente. Esse projeto, na realidade, né, eu classifico esse projeto não como um projeto ruim. Né, alguns companheiros que me antecederam aqui falaram do projeto, eu encaro como um projeto bom. Só que a gente está vivendo numa crise, né, que o que está acontecendo, e aí eu tenho muita preocupação, né, de votar alguma lei aqui, de algum projeto, aonde você vai onerar mais ainda as pessoas. Hoje todo mundo sabe que o trabalhador está passando por uma crise, o comerciante está passando por uma crise, e a dificuldade hoje é muito grande. Tem pessoas hoje que não têm R$5 para comprar uma máscara. E isso é muito dificultoso. E a gente, se eu votar um projeto aqui hoje, onerando ainda mais as pessoas, como que vai ficar? E aqui alguns que antecederam, o Flavinho aqui foi muito correto em dizer que o governo estadual logo deve estar soltando um decreto. E aí quando a gente fala, no meu ponto de vista, que deveria ser um decreto do prefeito, e não vir para essa casa, eu não classifico como a gente estivesse eximindo do problema, não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que ver quais são as nossas atribuições de fazer para
para estar dando um suporte. E aí fica muito difícil você votar em um projeto desse, onerando mais ainda o comerciante que está todo esse tempo fechado, com prejuízo, o álcool gel que muitas vezes você não está encontrando para comprar, e quando encontra é muito caro. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E aí, eu acho que, com todo respeito aos nobres vereadores aqui que são médicos, né, quando a Patrícia fala, né, que a vida é importante, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que nós, enquanto vereadores, temos toda a responsabilidade de sabermos que o mais importante é a vida. Portanto, é que nessa casa, do primeiro dia de mandato nosso, o que a gente mais bateu em cima aqui nessa casa foi melhorias na saúde. Foi melhorias na saúde. E resgatando o tempo anterior, eu fiz um projeto na prescrição das receitas, e essa casa reprovou, e hoje tem pessoas que estão sofrendo, vereador Arildo, que perdeu o emprego, está sem trabalhar. Ontem eu encontrei com a mãe de família, que o marido perdeu o emprego, ela está sem trabalhar, com a receita do convênio, porque foi feito um acordo que as empresas muito vão manter o convênio, mas ela não conseguiu o médico para prescrever a receita, e o filho dela tem problema no pulmão, e ela não tem dinheiro para comprar o remédio. Essa é a realidade. Por que se a gente teve a oportunidade lá atrás de melhorar isso para a população, por que a gente votou contra? Então a gente tem que começar a ver o que passou e o que a gente não fez, para trazer para essa casa e discutir. Enquanto vereador, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os munícipes da nossa cidade, e respeitando muito. Eu acho que a vida é o fundamental, e é por isso que a gente defende esse isolamento, porque nós queremos os nossos munícipes sãos e sadios para trabalhar. Agora, são coisas que é importante a gente discutir também nesse projeto. Um exemplo aqui, os ônibus estão andando lotado. Como que vai ficar a situação desses trabalhadores que estão andando dentro do ônibus? Esse projeto vai incluir também os trabalhadores, todinho eles que entrar dentro do ônibus tem que ter máscara? Vai ter que estar usando a máscara? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que discutir muito bem, para ver de que forma que a gente vai encarar isso, né? Porque a gente sabe que existe pressão dos dois lados, da reabertura do comércio, da população e do povo, e aí a gente tem que ter um amadurecimento importante, político nessa hora. Pois não, vereador? Vereador Paulinho, que não se confunda que a gente aqui não entende a importância de se utilizar as máscaras, né? Mas é o momento adequado da gente poder ampliar esse projeto de lei, e ao mesmo tempo eu acho que não tem negativa, eu quero acreditar, por parte do prefeito, para que possa disponibilizar essas máscaras nas unidades de saúde, né? Eu acho que não há essa negativa. Então, acho que uma coisa aqui não confronta com a outra, tá bom? Só para esclarecer isso. Sim, com certeza. Eu acho que isso é que é fundamental. De saber hoje se a administração tem condições de fornecer as máscaras para quem não pode comprar, porque esse é o imbróglio maior. A questão das receitas de prescrever dizia que não poderia, porque o rico ia pegar o remédio e não ia sobrar para o pobre. Será que agora as máscaras também vão dizer isso? Que não pode ter máscara gratuita, porque senão o rico vai pegar e o pobre não vai continuar a pegar? Então, eu acho que é isso que nós temos que discutir, temos que amadurecer mais, porque a gente não quer prejudicar ninguém, né? E tudo que se votar aqui, de repente amanhã sai um decreto diferenciado do governo, e isso aqui vai por água abaixo. Vereador Paulinho, né? O senhor dá uma parte? Sim, vereador. Olha que interessante, né? O senhor fala uma coisa que é pertinente, né? O vereador Luiz Flávio também colocou uma fala muito responsável. O governo da nossa cidade ele está tão preocupado com a saúde que ele nem pagou as emendas da Santa Casa ainda até agora. Então o senhor imagina, como é que pode um negócio desse? Quer dizer, então não entendo, pega esse dinheiro dessas emendas, ô vereador, e fornece a máscara para o pessoal, fornece o álcool em gel, né? Então é essa a nossa proposta, né? Inclusive foi colocada aqui pelo vereador Rodrigo Salomão, que a gente fizesse aqui um pedido para o prefeito, para que ele pudesse fornecer isso. Então tá bom, eu topo, vamos fazer um pedido para que essas máscaras possam ser fornecidas para a população, entendeu? Então esse é o caminho, né? E também, só reforçando, o que a vereadora Sônia da Patas falou, que é muito importante também, que nós temos que deixar de politizar a situação, e sim ver a questão da população que está sofrendo.
né? Isso é uma forma responsável, e eu acredito que todos aqui estão trabalhando dessa forma. Então, parabéns pela sua fala, viu, vereador? Sim, vereador, eu acho que isso que é importante, porque qual que é o nosso papel? Qual que é o papel do vereador? É votar os projetos, fiscalizar, e hoje aqui nessa casa nós votamos um projeto que dá anuência na área da saúde para o governo estar gastando em torno de mais de 5 milhões. Eu acho que o papel nosso é fiscalizar de que forma que está sendo gasto esse dinheiro. Esse é o nosso papel, e cobrar do executivo se tem algum projeto para fornecer essas máscaras gratuita para as pessoas que não têm condições. Então, eu também acho que é um projeto importante, né? Eu acho que o projeto é importantíssimo, mas eu também não me sinto à vontade em estar votando esse projeto hoje. Eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais esse projeto. O projeto continua em discussão. Nobres vereadores, para não ser redundante, obviamente que ouvi atentamente aqui todos os posicionamentos, obviamente que a Patrícia, o Abner e o Rodrigo, que são autores do projeto, têm, obviamente, muitas razões aqui. Eu tenho quase certeza que nenhum dos vereadores aqui discorda da importância que é, né, a aplicação dessa ideia, caso nós tivéssemos, de fato, uma condição plena de aplicá-la. E nós temos que tomar cuidado, porque, às vezes, não basta só você ter boa intenção, se o procedimento, o processo da ação, ele se vê meio que impedido de acontecer. É curioso que eu recebi, inclusive, durante a semana, Juarez, pessoas até pedindo, falando: ô, vereador, fala lá que é importante usar máscara, isso aí é um procedimento. Eu falei assim: cara, não tenha dúvida disso. O que nós temos que tomar um certo cuidado é de não passar o carro na frente dos bois. Eu falo, a iniciativa, Rodrigo, Patrícia, é louvável. Eu não, cara, seria uma besta quadrada se eu chegasse aqui, ou qualquer vereador, e falar que a gente não concorda com isso aqui. A questão são o que a gente chama de times. O cuidado que a gente tem que tomar, né, para não, como eu disse, cometer um ato e criar mais dificuldade do que propriamente atingir o objetivo, que aqui é preservar a saúde, e nós não estamos aqui contra. Mas nós estamos caminhando num processo onde já acontece várias ações, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, pautadas em quê? Nas realidades, nos números, né, no estudo. E eu penso que a ideia de vocês ela é boa, porém, né, foi um dos questionamentos que eu fiz, né, não impede ninguém de fazer, pelo amor de Deus. Vai dizer que o vereador não pode? Pode. Mas para mim é uma iniciativa que deveria partir do executivo. Já começa daí. Tendo em vista que o decreto ele é muito mais maleável, do ponto de que o prefeito ele pode mudar isso semanalmente. Uma lei, não seria lógico a gente fazer uma lei aqui, daqui 15 dias a gente mudar essa lei. Então a lei, eu acho que ela acaba tendo talvez um tamanho desproporcional nesse momento. Por isso que os governadores e os próprios prefeitos fazem através de decreto, que é um instrumento mais rápido, mais objetivo, que você pode adequar ele de acordo com as mudanças que acontecem do período. Pois não, vereadora? Então, inclusive, eu cheguei a comentar isso, que o decreto, no caso, né, seria uma coisa mais rápida, como você está falando, e eu acho que seria a melhor solução, né, enfim. Obrigado, vereadora. Mas assim, não tirando o valor aqui da iniciativa dos novos vereadores, eu encontrei, o Luiz Flávio apontou algumas coisas, o Fernando, todo mundo aqui, mas, por exemplo, eu conversei com uma amiga minha e ela estava muito contente, falou: não, eu já estou usando aqui na minha loja, tá bacana. Eu falei: tudo bem. Só que no caso dela, ela atende as pessoas do lado de fora. Vou pegar um exemplo aqui, eu posso até estar equivocado. Imagine duas lojas, uma do lado da outra, com o mesmo artigo. Aí chega o cidadão sem a máscara. Qual é a obrigação do dono do estabelecimento? Não deixar entrar. É isso? Ele só pode entrar se ele estiver de máscara. Então, eu sinto que aquele comerciante vai ficar constrangido. Já está difícil as coisas. Aí chega um camarada lá e fala: você não pode entrar aqui porque você está sem máscara. Aí ele vai do lado, o camarada esperto fala: não vou perder o cliente, entra aqui. Por mais que haja boa vontade do Poder Executivo de fiscalizar esse procedimento, vocês acham que é possível? Na prática? Não. Tem coisas que dependem muito mais do bom senso, né, do que propriamente da lei impositiva. Então, eu penso que
E aí você redundante, né? A história de que, por que a gente não pode estar colocando esse projeto nesse momento, sem antes ter o consentimento do governo, né? da prefeitura, de distribuir máscara. Porque em alguns lugares que eu estou vendo que a obrigatoriedade a prefeitura está indo aos locais distribuir máscara para quem não pode comprar uma máscara. Pois não, vereadora? Ô, vereador Arildo, uma parte, por gentileza. A gente está debatendo na questão de valor da máscara, valor do álcool gel. Mas o distanciamento social, que é gratuito, que é para proteger também o espirro, principalmente, por isso que a gente faz a menção da máscara, porque o pessoal não está fazendo distanciamento social. Então, por isso que a gente tem que reforçar nos equipamentos que vai favorecer, proteger a minha vida de quem está do lado. Então, se a gente não está conseguindo fazer a população entender que o distanciamento social é importante e a higienização, não precisava nem usar máscara. Mas chegou no ponto que é preciso usar máscara porque ainda as pessoas não têm a conscientização do distanciamento social. Veja a rua do Dr. Lúcio Malta. Né? Agora, já que eu interrompi o senhor, várias vezes eu falei para mandar um abraço para o vereador Valmir, que não está aqui, então um abraço de todos nós vereadores, que ele tenha uma boa recuperação de saúde. Obrigado, vereador. Imagina. Bom, então eu penso assim, o projeto ele é bom, eu acho que pode ser aproveitado, acho que inclusive com alguns adendos, alguns aperfeiçoamentos que podem ser feitos. Nesse sentido, o Luiz Flávio colocou muito bem, acho que em breve, agora, dia 10 ou 11 de maio, nós teremos aqui um novo documento emitido pelo governo estadual, do qual a gente pode, inclusive, aproveitar algumas coisas que vêm. Porque esse decreto, ele virá acompanhado da possível, Fernando, isso é importante, você que é comerciante, abertura, né, de alguns outros comércios que hoje não estão permitidos. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento, né, para poder fazer todos os ajustes. Então, antes de fazer o meu... Você quer falar, Luiz Flávio? Não? Antes de fazer o meu encaminhamento, eu vou aqui a pedido da minha amiga Lucimar, ela pediu que Valmir, você deve estar assistindo a sessão, os 13 vereadores aqui, mais as assessorias, os amigos aqui da Câmara, estão mandando um grande abraço para você, nós temos certeza que está assistindo aí da sua casa. Vereador Arildo, o senhor dá uma parte para mim? Opa! Eu quero ler aqui uma notícia, tá? Só seja breve, Fernando, senão eu não consigo fazer o encaminhamento. Não, tudo bem, saiu agora. Governo de São Paulo recomenda o uso de máscara em todo o estado. Recomendando, ele está recomendando, ele não está obrigando. É diferente. Tá, já está baixando aqui um decreto, ele abaixando um decreto, tá? E já vai sair no Diário Oficial de sexta-feira. Então, olha só para você ter uma ideia, o governo do estado está recomendando, e nós estamos querendo obrigar. Está entendendo? Legal. Obrigado, viu? Bom, antes também de fazer o encaminhamento, só dizer o seguinte, donos de supermercados, mercadinhos, olhem a situação não como momento de aproveitar das pessoas mais fragilizadas. Eu tenho recebido muitas reclamações, acredito que todos aqui, de que o aumento nos produtos tem sido uma coisa abusiva. Vamos ser um pouco mais solidários, vamos ser um pouco mais cristãos e vamos. Meu encaminhamento é para que a gente suspenda esse processo para 3 sessões, que vai coincidir com o decreto do governo do Estado. Esse é o encaminhamento. Portanto, bom, em votação, então, solicitação do vereador Arildo Batista para prorrogação aí do adiamento da votação desse projeto para quantas? 3 sessões? Em votação, os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Aprovado, então, o pedido do vereador Arildo, portanto, o projeto mas vamos debruçar, vamos discutir, vamos nos reunir para verificar isso, porque o clamor que nós temos recebido, principalmente de quem trabalha no comércio, é que as pessoas realmente precisam se conscientizar, não estão usando máscara, né? Quem já tomou uma espirrada perto aí sabe como é que é deselegante, como é que é. Então, no Japão,
no mínimo sintoma de um resfriado, o cidadão já sai de máscara de casa. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. No Brasil, a gente não tem essa cultura e, às vezes, é necessário obrigar, criar uma situação que obrigue a população, porque não se tem essa cultura de se preocupar com o próximo. Então, vale a pena a gente discutir. Então, 3 sessões aí, está adiado esse projeto. Próximo projeto. Não temos mais projeto para hoje. Só quero lembrar aos vereadores, nós estamos aí programando para o retorno das nossas atividades, atividade dos vereadores, atividade dos servidores dessa casa, porém, mantendo as determinações do Ministério da Saúde para que as pessoas que se integram aí ao grupo de risco, as pessoas que têm mais risco aí de contágio da doença, permaneçam até o dia 10 em casa, né? E os vereadores ficam aí com liberdade para atender. Lógico que a Câmara não vai estar aberta para o acesso ao público, mas aqueles que queiram receber em seus gabinetes, alguns munícipes para alguma reunião, marquem na sua agenda, e estamos aí prevendo para o retorno na segunda-feira, dia 27 de abril, o retorno dos trabalhos da nossa Casa Legislativa. Lembrando também os vereadores do uso de máscara, os servidores também o uso das máscaras e também a nossa campanha de arrecadação de alimento. Lembramos a todos os vereadores que conscientizem os seus assessores, né? Todos aí estão, não tivemos aí a suspensão dos salários porque todos estão trabalhando em regime home office, mas vamos nos atentar para o momento, que é um momento de ajudar ao próximo. Estamos aí em plena campanha de arrecadação de alimento para ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Portanto, não havendo mais matéria a ser tratada, agradeço a participação de todos os vereadores, agradeço os servidores dessa casa, agradeço, por fim, todos os que nos acompanharam pela TV Câmara e pela internet, e às 13h45, declaro, às 13h45 do dia 23, declaro encerrada a segunda sessão extraordinária do ano 2020. Boa tarde a todos, Deus abençoe.